como que a gente vai entender o silêncio de Deus diante de tanto mal no mundo? No Iraque e na Síria, crianças são mutiladas, violadas, vendidas, escravizadas, crucificadas, e Deus não diz uma palavra? A política de extermínio do Estado Islâmico se enfurece contra os cristãos do Oriente e o Deus de amor parece ausente? Veja, então é um questionamento: como que pode, diante de tanto mal no mundo, diante de tantas atrocidades, diante de tantas coisas, cadê Deus? Diante de tantas mortes, diante de tanta maldade, aonde está Deus? Penso que precisamos meditar sobre o livro de Jó. Jó não pôde entender os planos de Deus, pois a chave essencial, a vida eterna, não lhe fora dada ainda. Então, quando a gente pensa em tantas coisas ruins que acontecem na nossa vida, nós podemos nos perguntar: onde está Deus nesta hora? E nada melhor do que a gente pensar em Jó. Porque Jó foi alguém que tinha tudo, mas de repente tudo foi desmoronando na sua vida. E Jó muitas vezes se questionou: onde está Deus nesta hora? Onde está Deus nesta hora? Eu penso que precisamos meditar então sobre o livro de Jó. Jó não pôde entender os planos de Deus, pois a chave essencial, a vida eterna, não lhe fora dada ainda. Gente, olha que interessante. A chave para você compreender os planos de Deus é a vida eterna. Para uma pessoa que vive neste mundo sem a dimensão da vida eterna, tudo fica mais difícil. Tudo fica mais difícil. Então, como é que um cristão vive? Um cristão vive neste mundo, mas com a visão, com uma chave essencial que é a vida eterna. O cristão sabe que a vida não é só esta. E o cristão tem uma esperança de que todo sofrimento vai acabar. Então, este mundo é um mundo de lágrimas, este mundo é um mundo de morte, este mundo é um mundo de pecado, este mundo é um mundo de sofrimento. Nós cristãos sabemos disso, mas qual é a nossa esperança? Que um dia tudo isso vai acabar. Jó ainda não tinha dimensão da vida eterna, porque isso ainda não tinha sido revelado para ele. Abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Versículo 4. Então nós vivemos nessa terra com uma certeza, que um dia Ele enxugará toda lágrima de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Nós vivemos na terra com essa certeza. Então você tem que entender o seguinte: você não vai conseguir entender os planos de Deus se você não tiver essa certeza. Certeza do quê? Certeza da vida eterna. Certeza da vida eterna. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. O cristão vive nessa certeza: eu tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Sim. O cristão sabe que o sofrimento do tempo presente não tem comparação com o que eu vou viver na eternidade. É como se o cristão vivesse assim: eu estou sofrendo, porque este mundo é um mundo de sofrimento, mas um dia tudo isso vai passar. E eu vou continuar sendo fiel a Deus, eu vou continuar sendo fiel ao meu Deus, porque um dia tudo isso vai passar. E que todo o sofrimento que eu passo nessa terra é revertido num peso de glória para a eternidade. Esta é a nossa esperança. E aí, meu irmão, o que começa a acontecer? O sofrimento começa a fazer sentido.
Então eu já não sofro, porque veja, imagina você viver nesta terra, sofrer, 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 e é isso aí, a sua vida é isso aí, sofrer, 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 e depois você vai morrer e tudo acabou. Muitos pensam assim. Muitos não creem na vida eterna. Mas veja como que é uma vida sem muito sentido. Uma vida sem esperança. E eu desejo que todas as pessoas que não acreditam na vida eterna, que um dia elas possam acreditar. Porque faz todo sentido. É uma vida com mais esperança. E essa esperança Jesus nos deu. Quem nos prometeu vida eterna, gente? Quem nos prometeu vida eterna não foi um ser humano qualquer. Quem nos prometeu vida eterna foi o próprio Jesus Cristo vindo a este mundo. Se lermos a sua palavra, nós veremos várias passagens onde Deus está prometendo a vida eterna. Então eu queria que você entendesse o seguinte: nos sofrimentos que você passa na vida, é preciso habitar uma certeza no teu coração: vida eterna. Não acaba aqui. Então, mais uma vez, Romanos 8,18. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Romanos 8,28. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos, segundo os seus desígnios. As piores coisas chegam ao fim quando passamos ao reino de Deus. As piores coisas vão chegar ao fim quando formos ao céu. Lá não haverá guerra, lá não haverá morte, lá não haverá dor, lá não haverá sofrimento, lá não haverá lágrimas, não haverão lágrimas. O que falta ao ser humano é poder imaginar a eternidade, a plenitude sem fim que nos é dada pela total comunhão com Deus, a terra onde a justiça assumirá um corpo, como os profetas tentaram descrever. No céu a justiça brilhará. A gente tem tanta sede de justiça nessa terra. Eu e você percebemos que as nações não vivem a justiça. Eu e você percebemos que as nações são injustas em tantos contextos, em tantos processos. O povo de todas as nações tem fome e sede de justiça, e parece que essa justiça nunca vai acontecer nessa terra. Mas pode ter certeza que a justiça acontecerá no céu. Você precisa habitar no teu coração essa esperança. No céu haverá paz, no céu haverá justiça, no céu haverá alegria. Deus nos criou para a eternidade. Deus nos criou para uma vida feliz. O mal tem os seus dias contados. O mal da doença tem seus dias contados. O mal da fome tem os seus dias contados. O mal da injustiça tem seus dias contados. Não é à toa que Jesus, ele prometeu isso para nós em Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Não é brincadeira isso. Você tem fome, você tem sede de justiça, você vai ser saciado. Não nessa terra. E por que não nessa terra? Porque nessa terra são homens pecadores que estão gerindo este mundo. E muito difícil vir uma justiça plena de homens pecadores, que gerem várias realidades das nações, do nosso mundo. Então, a justiça só pode vir de alguém que é justo. E quem é justo? O justo juiz é Deus, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Então, bem-aventurados, se você tem fome e sede de justiça, você será saciado. Mas entenda, você vai ser saciado completamente de justiça na eternidade. O tempo de Deus é diferente do nosso. Abra sua Bíblia em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. O tempo de Deus é diferente do nosso. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas há uma coisa, caríssimos, de que não vos deveis esquecer. Você não pode esquecer disso.
Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então não adianta você querer entrar no tempo de Deus, você não dá conta. A gente não compreende o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso. Deus não está preso ao tempo, minha gente. Ah, mas por que Deus não faz isso agora? Porque o tempo de Deus não é o seu. O tempo de Deus não é o meu. E Ele sabe o que é melhor para nós. O tempo de Deus não é o nosso, a gente não vai compreender, é um grande mistério, mas você precisa entender que o tempo de Deus não é o teu. Você e eu precisamos compreender que o tempo de Deus, veja, a palavra, olha que palavra, um dia diante do Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Ou seja, não tem como compreender isso aqui. A gente não vai entender. É um mistério. Portanto, o tema da pregação, o mistério insondável do silêncio de Deus. Antes de nos salvar para sempre, Ele permite a provação que dura algum tempo. Nós, antes de irmos para a eternidade, nós precisamos passar por um tempo de provação. Então, o que está acontecendo com a sua vida agora? Agora você está na provação. Tem gente que fala assim, eu estou na prova. Que bom que você está na prova. Enquanto você estiver neste mundo, você está na prova. Nunca se esqueça disso. Olha, eu tenho 38 anos. Quantos anos você tem? Me diga aí. Eu posso me lembrar, em 38 anos, é prova o tempo todo. O que muda é as diferenças das provas. Ora é uma prova na saúde, ora é prova na vida financeira, ora é prova no relacionamento com alguém, ora é prova na família. Gente, esta é a nossa vida nessa terra. Nós somos provados. Quem ousaria? Então, repetindo, antes de nos salvar para sempre, antes do céu, onde não haverá mais prova, onde não haverá mais dor. Então preste atenção, um dia vai chegar, o dia vai chegar, onde não haverá mais dor, não haverá mais prova, não haverá mais sofrimento. Mas enquanto não chega, este é o tempo da prova. Quem ousaria reclamar de um cirurgião que em 2 horas de operação dolorosa curasse para o resto da vida uma doença? Você reclama de alguém que vai fazer uma cirurgia em você dolorosa, mas a promessa de uma cura, ou seja, você sai curado daquela cirurgia. Quem de nós reclamaria? Eu fiz uma cirurgia recente. É ruim, causa tantos incômodos, mas quando você sai dali curado, foi maravilhoso. Foi bom então passar por essa prova. Você entende? Então lá no céu, a gente vai entender que valeu a pena passar pela prova. Aliás, eu estou me lembrando de uma passagem da Sagrada Escritura que é linda para este momento. Não sei se eu vou achar. Vamos ver se está aqui. Isso, achei. Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Ou melhor, versículo 13 a 14. Então um dos anciãos falou comigo e perguntou-me, esses que estão revestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Então você imagina essa imagem. Quem são estes vestidos de vestes brancas? É como se fosse uma visão da eternidade. Quem são esses daí vestidos de vestes brancas? Respondeu-lhe, meu Senhor, tu o sabes. E ele me disse, esses são os sobreviventes da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, quem são estes que estão de vestes brancas no céu? São aqueles que passaram pelas tribulações. Você está entendendo, meu irmão e minha irmã? Esta terra é terra de tribulação. No mundo vocês terão aflições. Disse Jesus para nós, coragem, eu venci o mundo. Nesta terra nós vamos passar tribulações. Mas um dia vai ter uma multidão de vestes brancas no céu. Mas quem são estes que conseguiram chegar ao céu? Quem são esses que conseguiram chegar ao céu? Esses são os sobreviventes da grande tribulação. Sobreviveram, não desanimaram, foram fiéis a Deus, não largaram, não traíram Deus, não negaram a Deus, foram fiéis a Deus. Estes foram sobreviventes da grande tribulação. Eles lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Que coisa linda. Antes de entrar para o Carmelo, Santa Teresa do Menino Jesus,
ela tinha acompanhado as conferências do padre Arminian sobre a vida eterna. Uma palavra a tinha tocado. O padre disse que ao deixar esta vida o Senhor dirá à alma. Então o padre, pregando para Santa Teresinha, disse assim para Santa Teresinha: um dia, quando você deixar essa vida, Teresinha, Deus vai te dizer assim: agora é minha vez. O que significa? Durante a tua vida terrena, por amor, deste-me tudo o que você podias. Agora é a minha vez de te dar infinita e eternamente o que eu posso. Gente, que coisa bonita, né? Então, depois da sua morte, Deus vai te dizer: agora é minha vez. Porque enquanto você tinha vida, era a sua vez de me dar tudo o que você podia por mim. Agora é a minha vez de lhe dar tudo o que eu posso na eternidade. Claro que Deus já nos deu tudo no seu Filho Jesus Cristo, na cruz, mas aqui o pensamento do Padre é para que Santa Teresinha despertasse para a eternidade. Deus tem muito mais ainda para te entregar na eternidade. E Jesus disse, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10, versículo de 29 a 30. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, ninguém aqui tenha deixado casa ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por causa de mim e do Evangelho, que não receba já neste século 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Gente, vocês prestem atenção nessa palavra. Jesus promete felicidade terrena. Promete. Jesus quer que você seja feliz nessa terra? Sim. Mas com perseguições. Mas com dificuldades. Então você tem que entender o seguinte: não existe felicidade nessa terra sem dificuldade. Não existe felicidade nessa terra sem perseguição. Então vamos lá, de novo. Em verdade vos digo, ninguém há que tenha me deixado casa, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras por causa de mim e por causa do Evangelho, que não receba já neste século, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras. Ou seja, você vai ser feliz nessa terra. Eu quero felicidade já neste século para você. Mas com perseguições. Então a felicidade dessa terra é sempre com perseguição, é sempre com dificuldade. E no século vindouro, a vida eterna. Ah, agora sim, ele ainda tem uma outra promessa. Felicidade nessa terra com perseguição, felicidade nessa terra com dificuldade, mas na vida eterna não. Na vida eterna, aí a gente tem que ir de novo para Apocalipse 21:4. Na vida eterna, enxugará toda lágrima de seus olhos e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Então essa questão de perseguição, de provação, de um monte de coisa, faz parte da primeira condição. A segunda condição, na vida eterna, já não existe mais morte, nem dor. Agora é claro, né? A gente sabe que existe a vida eterna, que é o céu, e existe o inferno. E aí é claro que depois da morte a gente não pode dizer a mesma coisa em relação ao inferno. Se o céu já não haverá mais dor, já não haverá mais lágrima, já não haverá mais luto, nem morte e tal, o inferno, pelo contrário, já é a morte eterna. É a dor eterna. Lágrimas eternas. Jesus chegou a falar do inferno dizendo o seguinte: lá haverá choro e ranger de dentes. Por isso que o meu e o teu desejo deve ser céu, mas céu e só céu. E por isso a gente vai lutar o tanto que for preciso para irmos ao céu. Precisamos entender da mesma maneira o silêncio de Deus, que não possui nenhum sentido definitivo. Ele se cala por algumas horas, deixando o mundo em nossas mãos. Mas virá o dia em que Ele... Eu quero que você abra a sua Bíblia. Apocalipse 21. Vai chegar o dia, Apocalipse 21, versículo 5, vai chegar o dia em que Ele
Então o que está sentado no trono disse: Eis que eu renovo todas as coisas. Então vai chegar o dia que Deus vai renovar todas as coisas. Eis que renovo todas as coisas. Esse dia chegará. Deus pode tirar o maior bem do próprio mal. Deus pode tirar o maior bem do próprio mal. Tudo que Deus permite tem um sentido. Tudo que Deus permite tem um sentido. Por fim, somos um pouco como Jó. Sabemos agora que existe a vida eterna, mas não temos a experiência dela. Então você sabe que tem a vida eterna, mas você não experimentou ela ainda. Continuamos a tropeçar no mal que há no mundo. Então, enquanto nós estamos no mundo, nós vamos tropeçar no mal que está no mundo. Devemos apostar na eternidade. Jesus não disse muita coisa que nos permitisse imaginar a vida eterna, mas temos uma certeza. Então a gente não... Paulo vai dizer, né? Coração humano jamais viu, ninguém mais jamais sentiu o que Deus preparou para nós, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas uma coisa é certa, o céu é belo, o céu é perfeito. E mais uma vez, Apocalipse 21:4, enxugará toda lágrima de seus olhos, não haverá dor, não haverá lágrima, é a plenitude. Muitas vezes, ficamos revoltados diante de eventos insustentáveis. Quantos eventos na humanidade nos revoltam? Deus parece dormir e não defender os mais fracos dos seus filhos, mas Ele tem o seu jeito de cuidar dos pobres. E nós não conseguimos entender. Gente, cuidado, não... Na verdade, somos nós que não conseguimos entender. Deus quer que esse sofrimento contribua, como a própria morte de Cristo, para a salvação do mundo. A gente compreende isso? Que o sofrimento colabora para a salvação do mundo? A gente não compreende. Paulo vai dizer, eu completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo. Ou seja, há sofrimentos que em mim que estão colaborando para a minha salvação. Ei, você entende isso? Tem sofrimentos em que acontecem na sua vida que estão somente colaborando para a sua salvação. Um dia você vai chegar ao céu e Deus vai dizer para você, sabe por que você está aqui? Porque aquele sofrimento te santificou. Aquele sofrimento te purificou. Escuta o que eu estou te falando, os sofrimentos que nós passamos nessa terra nos purificam e são eles que vão fazer com que muitos de nós entremos no céu. Em outras palavras, se a vida aqui fosse fácil, talvez nós estaríamos perdidos. Relaxaríamos em tantos sentidos. O sofrimento provoca em você santidade. O sofrimento purifica você. Abra sua Bíblia em Eclesiástico, capítulo 2, que essa palavra vai mostrar bem o que o sofrimento causa. Eclesiástico capítulo 2, meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor e prepara a tua alma para a provação. Humilha teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento sua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor permanece firme, na humilhação tem paciência. E é aqui que eu queria chegar, pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata. E os homens agradáveis a Deus pelo cadinho da humilhação, pelo cadinho do sofrimento. Não tem outro jeito de você se purificar. Então, nesta terra, nós precisamos passar pelo cadinho da humilhação. Nós precisamos passar pelo cadinho do sofrimento. A gente gosta, não gosta, mas precisa. Então, por que Deus permite esse sofrimento? Ele vai tirar um bem disso, Ele já está tirando. Há sofrimentos que nos salvam. Basta, quando você não... basta você olhar para a cruz. Me diga, o que causou o sofrimento de Cristo? A destruição? Não. O sofrimento de Cristo causou a redenção da humanidade. O teu sofrimento, quando você coloca um sentido nele,
quando você une o seu sofrimento ao sofrimento de Cristo, então une o seu sofrimento ao sofrimento de Cristo. A partir de agora, este sofrimento é redentor também para você. A partir de agora, esse sofrimento é santificador para você. Para comprovar o que eu estou falando, olha a vida dos santos. Olha a vida de Padre Pio de Petreutina. Sofreu. Olha a vida de Francisco de Assis. Sofreu. Olhe para a vida da Virgem Maria, que nós, na Igreja Católica, acreditamos no dogma da Imaculada Conceição. Ela não tinha pecado. Ela não cometeu pecado. Ela nasceu sem pecado. Não cometeu nenhum pecado durante a vida. E olha o sofrimento que essa mulher passou. Mas olha agora a glória onde ela está. Qual é a glória que agora está Francisco de Assis? Qual é a glória que agora está Padre Pio de Petreutina? Qual a glória que agora está a Virgem Mãe de Jesus? Então nós precisamos começar a entender que os sofrimentos do tempo presente, eles nos purificam, eles nos santificam. O fogo da aprovação nos purifica. Na realidade, um mundo sem Deus é um mundo muito cruel que derrama rios de sangue. E essa barbárie repete-se sobre todos os céus e em todas as épocas da história. Qual é a época que não teve esses problemas? Lembremos-nos de Auschwitz, dentro do campo de concentração. Houve uma horrível prisão, o famoso bunker da fome. Gente, escuta isso. Havia em Auschwitz o bunker da fome, onde a morte era lenta e cínica. Então, em vez de matarem as pessoas, queriam matar as pessoas, em vez de... Não apagavam as pessoas rápido, não. Queria ver o sofrimento das pessoas. A morte era lenta e cínica. Lá em uma cela subterrânea, olha quem estava lá, São Maximiliano Kolbe. Ele morreu após uma longa e terrível agonia. Ao seu redor tudo era tortura, barbárie, sofrimento e miséria. Do lado de fora havia um pátio onde cerca de 20.000 homens foram assassinados. Havia também o hospital onde se praticava vivissecção de seres humanos. E no fim de uma alameda estava o forno crematório. No entanto, no coração do padre Maximiliano Kolbe reinava a alegria e a paz. Gente, como viver a alegria e a paz num lugar desse? Eu pergunto para você, como viver a alegria e a paz num lugar desse? Esse padre tinha Deus. Esse padre era santo. A paz que Cristo prometera dar aos seus discípulos e àqueles que seguem o seu exemplo, morrendo como ele sobre a cruz para que outros vivam. Em circunstâncias semelhantes, São Tomás More, encarcerado, depois executado, orava na Torre de Londres. Os bens temporais, os amigos, a liberdade, a vida e tudo mais. Perder tudo é nada em comparação com a riqueza que é Cristo. E relembra Paulo apóstolo, né? Por causa de Cristo eu perdi tudo, para ganhar tudo. Eu poderia lançar o mesmo olhar sobre o assassinato dos 7 monges na Argélia, em 1996. Sua única vocação era a oração, o serviço a Deus e aos irmãos. Todas essas mortes participam da morte de Cristo para a salvação do mundo. Então veja, todas essas mortes participam da morte de Cristo. Hoje muitas pessoas suportam martírio sem derramamento de sangue. Tentando viver a sua fé. Preste atenção nessa frase aqui, é forte, do livro do Cardeal Sará. Hoje muitas pessoas suportam martírio sem derramamento de sangue, tentando viver a sua fé em um mundo cada vez mais ateu, hedonista, indiferente ou mesmo hostil a Deus. Não devemos ter medo da oposição do mundo, desse ódio crescente que deve antes nos alegrar. Foi isso que Jesus prometeu. Abra sua Bíblia em João, capítulo 15. João, capítulo 15, versículo de 20 a 21.
Lembrai-vos da palavra que vos disse: o servo não é maior do que seu senhor. Se me perseguiram, também vos hão de perseguir. Se guardaram a minha palavra, hão de guardar também a vós. Quando a fé cristã é perseguida, ela torna-se mais forte. Nunca se esqueça disso. Quando a fé cristã é perseguida, ela sempre se torna mais forte. Por que Deus permite a perseguição? Os perseguidores nunca se lembram disso, mas quanto mais a fé é perseguida, mais ela se torna forte.